Olá, clã! Quarta-feira, dia de caso novo aqui nesse canal, né? Então já chega deixando o like que tá agora no início do vídeo, que isso me ajuda muito. Se inscreve se você não for inscrito, porque toda semana tem caso novo aqui, assim você não perde nada. E se você não me conhece, prazer, me chamo Débora Ferreira. É muito bom ter cada um de vocês por aqui, tá? Aproveita também e me segue nas minhas redes sociais, que quase todos os dias eu apareço por lá. Brincadeira, gente, eu tô aparecendo com mais frequência, tá? E levo mini casos que vocês amam. Então, avisos dados, vamos para o caso de hoje. Hoje teremos um caso nacional aqui no canal e antes de prosseguir, eu preciso falar para vocês que o intuito dos meus vídeos é apenas de informar e servir de alerta para todos vocês aí do outro lado. Em hipótese nenhuma eu tenho a intenção de manchar a imagem de ninguém, muito menos das vítimas e dos seus familiares. Todas as informações são colhidas de artigos, livros e sites disponíveis na internet. Hoje vamos conhecer o caso de Loane Rodrigues. Loane Rodrigues da Silva Costa nasceu em 4 de abril de 1994. Os pais dela se chamam Sandra Rodrigues da Silva e Joeli Aparecido da Costa. Além de linda, Loane era muito alegre e comunicativa, ela amava fazer novas amizades. Ela e a família moravam em Pirenópolis, município localizado na região central de Goiás. Os pais de Loane se separaram quando ela tinha apenas 7 anos, então ela passou a morar com a mãe e com seu irmão chamado Luan Rodrigues. 2 anos depois da separação, Sandra começou a namorar o garimpeiro Joaquim Lourenço da Luz e depois de um tempo de namoro, eles decidiram morar juntos. Joaquim já tinha 2 filhos de outro casamento e ele se deu super bem com os filhos de Sandra e passou a criar as crianças como se fossem os seus próprios filhos. Loane foi crescendo e se tornando uma mulher muito bonita, inteligente, que amava músicas sertanejas e era chamada de cowgirl pelos seus amigos porque sempre estava de botas, chapéu e amava andar a cavalo. Além disso, adorava cuidar e estar perto dos animais. Na época dos fatos, ela estava com 19 anos e estava no 4º período da faculdade de enfermagem que ela fazia em Anápolis, a cerca de 60 quilômetros da sua casa. Nos finais de semana, ela trabalhava como monitora infantil em uma pousada da sua cidade e ela tinha o sonho de se tornar bombeira porque ela dizia que queria salvar vidas. Ela frequentava a academia e, como grande parte das garotas da sua idade, Loane gostava muito de sair com os amigos, passear e ir para festas sertanejas. A mãe e o padrasto de Loane se preocupavam muito com a segurança dela, mas principalmente Joaquim. O pai de Loane se preocupava, aconselhava a filha, mas não chegava nem perto com todo o cuidado que Joaquim demonstrava. Joeli, o pai de Loane, chegou a perguntar aos filhos algumas vezes como o padrasto os tratava e os filhos dele sempre falavam que estava tudo bem. Então ele imaginava que aquele tratamento com Loane era apenas proteção que um pai tem com uma filha. Afinal, era isso que Joaquim dizia que a garota era para ele. Essa superproteção chegou a incomodar a Sandra algumas vezes, mas ela acreditava também que era apenas cuidado do marido. Com o tempo, Joaquim passou a controlar os horários que Loane chegava em casa. Ele esperava ela chegar das festas acordado e ligava constantemente para a jovem para perguntar onde ela estava, com quem estava e muitas vezes era grosso durante essas ligações. Joaquim não gostava que Loane conversasse com outros homens e também passou a buscar ela nas festas porque ele dizia que tinha medo de que alguém fizesse alguma coisa com ela no meio do caminho. Joaquim chegou até mesmo a atrapalhar os namoros da enteada. Loane teve 2 namorados e em um desses namoros o rapaz decidiu terminar a relação de uma hora para outra, não deu motivo, só decidiu terminar. E aí ela chegou em casa bem triste e pediu para a mãe, para Sandra, ligar para esse rapaz e perguntar por quê, perguntar o motivo. E o rapaz respondeu que era por causa do padrasto, mas também não deu muitos detalhes. Mas apesar de tudo isso, a família de Loane acreditava que era apenas superproteção e foi deixando essas coisas para lá. Em maio de 2012, Loane estava voltando de uma festa regional da sua cidade e enquanto abriu o portão, alguém atingiu a cabeça dela com uma forte paulada por trás.
Ela caiu no chão e, ao tentar se defender de uma segunda pancada, teve 2 dedos da mão quebrados. A frente da casa dela era pouco iluminada, estava tudo escuro, até porque era tarde da noite, e ela não conseguiu ver quem fez aquilo. Loane começou a gritar por socorro, Sandra estava dormindo no sofá e quem ouviu o pedido de socorro foi Joaquim. Então ele acordou a esposa e mandou ela ligar para a polícia. Loane foi levada para o hospital e ela levou mais de 30 pontos na cabeça. Um boletim de ocorrência foi feito e a polícia perguntou se ela realmente não conseguiu ver o agressor ou lembrava de alguma coisa, e ela disse que não. Loane não tinha inimigos e nunca tinha sido ameaçada até aquele momento, e ela lembrou de uma coisa interessante. Ela disse que no dia que tudo isso aconteceu, os seus cachorros não latiram, o que é uma coisa bem estranha, porque eles costumavam latir por qualquer besteira ou por qualquer pessoa desconhecida. E isso significava que a pessoa que fez aquilo era conhecida dos cachorros e da família. A polícia teria começado as investigações, mas sem nenhum suspeito, logo foi esquecido. Um ano depois, outras coisas estranhas começaram a acontecer. Loane passou a receber cartas e bilhetes com ameaças. Uma dessas cartas dizia: "Você tem sorte de não ter morrido. Desta vez, seu padrasto maldito não estará por perto para te proteger. O inferno te espera. Seu dia chegará." A família dela passou a ter medo mais uma vez. Eles fizeram outro boletim de ocorrência na delegacia, mas como da última vez não tinham suspeitos, então a investigação foi meio que deixada para lá. Tudo indicava que alguém odiava muito Loane, que estava perseguindo ela, e com esses novos acontecimentos ela ficou com muito medo de sair de casa sozinha, e sempre que saía levava a mãe ou outra pessoa da família. Só que com o tempo eles foram tentando esquecer essas coisas, seguindo a sua rotina normal e fazendo as coisas que eles gostavam. Na tarde do dia 17 de dezembro de 2013, Joaquim pediu que Loane fosse com ele até o Morro da Frota tirar umas fotos de Joaquim para ele colocar no Facebook. O Morro da Frota é um ponto turístico em uma montanha de mata fechada, um lugar muito bonito que fica a 10 quilômetros do centro da cidade. Loane não queria ir, mas ela acabou cedendo, então no horário combinado ela tomou um banho, vestiu uma blusa rosa e se maquiou, e o combinado era de que Sandra levaria Joaquim e Loane até um local próximo e eles subiriam um morro a pé. E depois, na volta, quando desse o horário, Loane ligaria para a mãe e ela iria buscar os dois. Seria a primeira vez que eles iriam até o morro. E assim foi feito. Sandra levou os dois por volta das 3 horas da tarde e, ao chegar no local, Loane disse à mãe que seria rápido e ficou certo dela voltar para buscá-los depois de 1 hora. Mas Sandra disse à filha que se terminasse antes podia ligar. 50 minutos depois, Loane ligou para a mãe e disse que ela e Joaquim já tinham chegado no topo do morro e tinham tirado as fotos. Foram 20 fotos e todas tinham sido de Joaquim. Loane também disse que tinha ficado com sede, mas que Joaquim tinha levado água, e ela disse que eles já estavam indo embora e que logo ligaria para a mãe para avisar quando eles chegassem embaixo. 45 minutos depois, Sandra ainda estava aguardando a ligação de Loane, só que isso não aconteceu. Então ela decidiu ligar para a filha e estava dando apenas caixa de mensagem. E aí Sandra decidiu ir até o local combinado, até porque já estava chegando no horário combinado, e ao chegar lá ela não encontrou ninguém. Ela esperou por um tempo, começou a chamar por eles e até procurou em alguns locais próximos e nada. Foi então que Sandra decidiu acionar a polícia. Todo mundo estava muito preocupado com eles, imaginando que Loane e Joaquim tinham se perdido. A polícia e o corpo de bombeiros começaram as buscas em todo o morro e nas redondezas, mas logo começou a chover e isso acabou dificultando a visibilidade no local. A equipe procurou por eles até 1 hora da madrugada do dia 18, até que decidiram dar uma pausa para retornar logo depois. Várias pessoas se juntaram às buscas e por volta de 1 hora da tarde, o celular de Sandra tocou e ela recebeu a notícia de que Loane e Joaquim tinham sido encontrados sem vida. Os corpos foram encontrados em uma área de mata fechada. Loane estava com as mãos e os pés amarrados com uma corda e essa corda estava
estava presa em um tronco de uma árvore fina, enquanto Joaquim estava apenas com os pés presos em uma corrente, só que essa corrente também prendia os pés de Lohane. A corrente que prendia os pés de Joaquim estava presa em uma árvore próxima a que Lohane foi amarrada. Lohane estava deitada no chão e o corpo de Joaquim estava em cima dela. Eles estavam com as barrigas abertas e tinham várias queimaduras nos braços e nos rostos, e o rosto de Joaquim estava parcialmente destruído. No local foram encontrados vários objetos. Perto dos corpos foi encontrado um isqueiro vermelho e o celular e a bolsa de Lohane também estavam jogados no chão. A cerca de 100 metros dos corpos, a polícia encontrou uma barraca totalmente queimada. Próximo ao local tinha um pequeno riacho e perto dele foi encontrada uma arma desmontada e uma lanterna. E os corpos foram levados para a autópsia. Inicialmente, a polícia acreditava que eles tinham sido torturados e mortos a golpes de faca por uma ou mais pessoas. Até que o médico legista encontrou fragmentos de pólvora dentro dos ferimentos abdominais e concluiu que aquilo tenha sido feito por uma explosão. Com essa informação, a polícia voltou ao local e encontrou restos de dinamite. Não tinham sinais de abusos sexuais, resistência ou que eles tenham sido arrastados até aquele local. Os exames toxicológicos constataram que havia etanol no sangue de Lohane. Além disso, em uma garrafa de 500 ml encontrada no local, foi identificada a substância clonazepam, que tem efeito sedativo. A morte dos dois foi causada por uma explosão de dinamite. Inicialmente, a polícia acreditava ser vingança por conta da crueldade dos crimes, principalmente ligando com os últimos acontecimentos onde Lohane foi atacada e recebeu as cartas com as ameaças. A polícia acreditava que a pessoa que fez aquelas coisas também era responsável pelos crimes. Foram colhidos mais de 30 depoimentos de familiares, amigos e vizinhos. Também foi feita uma perícia nos objetos encontrados na cena do crime até chegarem a uma conclusão que ninguém, ou melhor, quase ninguém esperava, muito menos a família dos dois. A perícia realizada nos objetos encontrados no local revelou que todos eles pertenciam a Joaquim. A dinamite era da empresa onde ele trabalhava como garimpeiro e uma testemunha disse que viu Joaquim no Morro da Frota algumas horas antes do fato. Joaquim, que tinha 47 anos na época do crime, tinha planejado tudo. A investigação apontou que ele planejou o crime com pelo menos 2 meses de antecedência. Isso porque, um mês antes do crime, ele fez um seguro no nome de cada um dos seus filhos, no valor de R$30 mil, e também vendeu o direito de exploração de uma pedreira a um colega a quem pediu sigilo sobre a negociação. O gerente do banco foi ouvido e ele disse que alguns dias antes do crime, Joaquim foi até o banco e perguntou se o seguro cobria suicídio. E Joaquim também pediu demissão do emprego uma semana antes do crime e um especialista em caligrafia analisou a letra de Joaquim e a letra das cartas enviadas a Lohane com as ameaças e o especialista concluiu que as letras pertenciam à mesma pessoa. No dia do ataque, Lohane disse que os cachorros não latiram, indicando que era alguém muito conhecido, que levou a polícia a acreditar que era Joaquim. A polícia acredita que ele foi responsável pelos 2 ataques. Sandra também apresentou à polícia 2 bilhetes escritos por Joaquim que ela encontrou um ano antes do crime. Em um dos bilhetes, ele dizia que Lohane tinha pintado o cabelo de loiro e que ele não tinha gostado. O outro bilhete parecia suicida, em que ele dizia que queria ser coberto com a toalha do Flamengo e que alguém iria achar o corpo dele. Horas antes do crime, quando foi visto no morro, Joaquim já tinha deixado tudo preparado para levar Lohane. E então, quando os dois subiram e ela ficou com sede e pediu água, ele deu a água com clonazepam, ela bebeu e ficou desacordada. Apesar disso, os exames não constataram que ela tenha sofrido abuso sexual ou que os dois tenham tido relações sexuais. Como não havia sinais de luta ou resistência, a polícia acredita que ele amarrou Lohane, depois se amarrou, posicionou a dinamite entre os dois, acendeu o pavio e ela explodiu enquanto Lohane ainda estava dopada. O motivo do crime foi passional, movido por uma obsessão, um sentimento não correspondido por Lohane e o ciúme doentio que Joaquim sentia por ela. Vendo que não seria correspondido, ele planejou o crime para que parecesse um assassinato e os seus filhos tivessem direito ao seguro. A família dela ficou desolada, eles não conseguiam acreditar que Joaquim fosse capaz de fazer isso com a pessoa que ele protegia tanto. Mas depois de ouvirem as provas, não tinha como contestar a autoria do crime.
Os familiares relataram que eles eram realmente muito próximos, mas que Lohane só via Joaquim como um pai mesmo. Já ele nutria um sentimento totalmente diferente, era um ciúme, uma obsessão que ele não tinha nem com os próprios filhos. As amigas de Lohane disseram que Joaquim era extremamente ciumento e que ele vivia ligando constantemente para ela, a ponto de incomodar a Lohane, e que esse ciúme obsessivo foi o real motivo dos dois namorados dela terem terminado o relacionamento. Depois do crime, os familiares deles perceberam que realmente esse comportamento não era normal e os investigadores acreditam que Joaquim pensava que se Lohane não fosse dele, não poderia ser de mais ninguém. No dia do enterro, Sandra levou o chapéu de Lohane para ser enterrado com a filha e disse que se pudesse voltar no tempo, ela desejaria nunca ter conhecido Joaquim. Quem sabe assim, sua filha ainda estivesse viva. O inquérito foi concluído um ano depois e o caso foi considerado solucionado. Quero deixar um alerta, principalmente para nós mulheres. Observem o comportamento dos seus companheiros ou de qualquer homem ao seu redor, mas no caso do seu companheiro, seja ele o pai ou não das crianças, sempre desconfiem de carinho demais, proteção demais, ciúme demais com crianças, adolescentes e até mesmo jovens, como foi o caso de Lohane, porque nada em excesso é normal. Nada em excesso é saudável. E esse foi o caso de hoje, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, tá? Não sai desse vídeo sem deixar o like, por favor. Deixe um comentário aqui sobre o vídeo, se você conhecia ou não. E se inscreve se você não for inscrito. Já aproveita e me segue no Instagram, que lá a gente fica mais perto um do outro. E é isso, gente. Se cuidem, não falem com estranhos e aguardo vocês aqui para o próximo caso. Tchau!